vez o cabelo, maravilhosa, e esse fato memorável trouxe pra gente a vontade de falar sobre um assunto muito propício relacionado a este tema: arrependimento. Será que eu me arrependi de cortar o cabelo? Ai, meu Deus do céu! Se tem uma coisa na vida que eu me arrependo é de não ter tacado a tesoura nesse cabelo antes. Por quê que a gente tem tanto medo de se arrepender das coisas, hein, mozão? Não sei. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Vamos lá. Fala, pessoal! Tudo em ordem? Não tem problema. Eu sou Leila Bass e esse gatão aqui? Eu sou o cara da cadeira. Ah, o cara da cadeira, Rodrigo Gadini, você é o senhor do trono. Juntos aqui com vocês, a gente vai reorganizar uns pensamentos. Mas antes de qualquer coisa, já vai deixando aqui, ó, né, o seu joinha, pra ajudar a gente a saber que você tá gostando dos assuntos que a gente tá falando. O que mais? Se inscreve no canal. Ah, gente, vem! Sério! Tá muito legal essa comunidade de troca, vem fazer parte! E ativa o sininho, pra não perder nenhum assunto que a gente vai bater quando? Toda quarta-feira, por enquanto. Por enquanto, tudo pode mudar, a vida é inconstante. Toda quarta-feira por aqui. Então, 3, 2, 1 e... Bora lá. Bora lá! Arrependimento. Você se arrepende de alguma coisa? Acho que tem umas coisinhas que a gente passa aí, que a gente vira e fala assim, eu poderia ter feito daquela maneira. Repensa, revive. Quem nunca se arrependeu de alguma coisa? Eu acho que essa coisa de se arrepender faz parte da vida, né? Faz parte, é humano, porque na vida a gente vive fazendo escolhas e, obviamente, quando você opta por uma coisa, a outra coisa você tem que deixar aí. Não dá pra dar conta de tudo nessa vida. Então, obviamente, nessas escolhas pequenas ou grandes da vida, em algum momento você pode repensar e pensar assim, puta merda, será que foi a melhor coisa? Será que não daria pra ter sido diferente? Tá, mas em vez de ficar jogando papo fora, já que você tá falando, porque senão não dá. Não dá. Gente, é assim. Não, chega. Tá. Fala dos seus arrependimentos então. Eu tô enrolando porque, na verdade... Na verdade não, fala. Na verdade, assim, eu não sei se eu tenho muitos arrependimentos, mas é óbvio que tem algumas coisas assim. Você quer que eu comece? Olha, a primeira coisa que me vem na cabeça, quando eu penso em algum arrependimento na vida, é que quando eu era pequena, eu estudei piano, mas muito pouco, assim, acho que foram durante uns 2 anos, mas eu era bem pequena e não levava muito a sério na época, porque eu acho que não era muito minha vibe. E aí meu pai acabou me tirando do piano, porque eu já tava fazendo muita coisa, e na época eu já dançava, e eu acabei me dedicando cada vez mais ao balé, e aí, obviamente, acabei ficando sem horário e acabei saindo do piano. Só que hoje, ainda mais casada com um músico, eu às vezes olho e falo, putz, você podia tá mais ali, né? E é uma coisa que eu sinto falta, assim. Me valeu demais estudar música quando criança, pra ter noção de ritmo, até na minha área da dança isso ajuda demais, né? Então eu tenho noção de partitura, tudo mais, só que assim, cara, eu lembro no piano como que toca Sapo Cururu. Esse nível, né? Eu tava começando a ter noção de escalas, de tocar com as 2 mãos, assim. Mas na época realmente é um negócio que não fluiu, então eu não fiquei. Na época eu me senti aliviada até de ter saído do piano, porque era muita atividade pra mim, mas hoje eu sinto falta. Eu queria ter me aprofundado um pouco mais pra pelo menos tocar um pouquinho hoje em dia. Eu acho que pra mim, como artista, ia ter acrescentado bastante. Sim. Uma vez. Não é verdade? Ele tenta me ensinar, mas realmente... Por que você tá ficando na ponta do pé? Pra ficar mais alto? Gente, vocês têm noção como é difícil? Meu arrependimento por que eu não escolhi um marido mais baixo, gente? Agora eu fico até com torcicola. Bom, uma das coisas que eu me arrependo... Eu não sei bem se foi minha culpa isso também, mas quando eu era mais novo, eu acho que eu ainda tinha lá por volta dos 8 a 12 anos, foi mais ou menos nessa época. Eu nadava. Uhum. E eu nadava muito bem,
diga-se de passagem. Modéstia à parte. Na época eu ganhei Campeonato Paulista do Juvenil, acho que era Juvenil, não lembro. E na academia que eu treinava, o professor, tudo lá, né, ele conversou com a minha mãe na época e falou, pô, o Rodrigo tem potencial e tal, vamos levar ele para os Estados Unidos pra nadar, tem uma filial lá, tem um pessoal lá que treina e tal, ele pode virar um puta nadador olímpico, vamos lá. A minha mãe não deixou. Eu não fiquei, lógico que eu não fiquei sabendo. Pra mim, passou. Você não soube na época? Ela não te contou? Não me contou. Como é que você soube depois? Ela foi me contar depois, quando acho que eu já tava com uns 20 anos de idade. E aí você quis morrer? Aí eu falei, puta que pariu, ó, podia estar lá, ó. Ai, poxa vida, não, mas realmente podia ter vindo antes do Michael Phelps. Já pensou? Quem sabe o Rodrigo Gadini era o... Gente, vocês não estariam aqui conversando olímpico com ele. Ele estaria aí pelo mundo nadando, né? Mas hoje, foi, talvez, não foi minha culpa, né? Não sim, fui sim. eu que não escolhi, mas é uma coisa que eu olho pra trás e falo, porra, né? Se e eu tivesse gostava. tido, Eu gostava muito de nadar na época. Que aí logo depois a minha mãe acabou tirando a gente da natação também e tudo. Mas era isso aí. A gente fica pensando, né? Coisas que a gente viveu nessa vida que se tivessem sido levadas adiante. Quem Como é não que tem? seria? Como é que seria? Ou mesmo que nesse Vai, caso não outro. foi uma escolha tua. Outro, vai. Gente do céu, eu acho que realmente essa coisa de não ter cortado o cabelo pode ter sido um arrependimento, porque a gente, durante... Como foi sofrido ter que ficar lidando com o cabelo para atingir uma expectativa da sociedade de estar num padrão X, né? Então, mas ao mesmo tempo eu acho que tudo tem seu tempo, né? Mas é um arrependimento, talvez, eu não ter me permitido assumir o que na verdade eu queria. Peraí. Esse cabelinho tá me incomodando. Nossa, Jesus amado. Cabelo e pelo aqui, o que não falta nessa casa, né, gente? Quem mais é mãe e pai de pet? E ainda corta o cabelo fica... Os cabelinhos que ainda estão aqui ficam caindo, né? Mas acho que talvez essa fosse um arrependimento. Um outro arrependimento meu, isso já traz mais pra vida adulta. Não faz tanto tempo, eu tava trabalhando ainda na empresa. Uhum. Né? Foi quando a minha empresa teve uma puta de uma mudança e a direção aqui do Brasil, que eu trabalhei numa multinacional. E aí a direção do Brasil aqui saiu fora e o grupo que é responsável mandou um pessoal de fora. E na época veio um cara, que ele era o diretor geral de compras do grupo inteiro, pro mundo inteiro. E ele veio tomar conta aqui, por enquanto. Ele começou a colocar a empresa nos eixos e tal. E eu comecei a ajudar ele muito. Apesar dele ser da parte de compras, eu era da parte de engenharia, mas na empresa eu era um dos poucos que falava inglês, conseguia me comunicar bem com ele, sabia dos relatórios, como montar todas as coisas, então eu ajudei muito ele. Uhum. E aí quando teve a reorganização, ele sentou comigo e perguntou, falou, o que você acha da área de compras? Você gosta da área de compras, trabalhar tudo? Eu falei, puta, eu acho legal e tal. Mas eu sou da área de engenharia, né? É o que eu me formei, eu gosto de projetar, resolver problemas e tal. Aí ele falou, bacana, então vou dar um jeito de te encaixar em uma das empresas que tem engenharia, tudo e tal. Você não considerou a possibilidade na época? Então, eu não considerei trabalhar com compras, na parte de compras. Não era a tua vibe, você não nem tava pensando não nisso, era minha na hora vibe. você nem cogitou. Porém, tenho certeza que se eu tivesse ido, eu estaria trabalhando com ele, obviamente fora do país, porque ele ia me levar pra fora do país. Uhum. Eu tive a oportunidade de ir pra fora do país, mas por causa de um monte de coisa que rearranjou no grupo, a empresa que fechou tudo, eu acabei ficando no Brasil e depois eu saí da empresa, porque também acabou me enchendo o saco. Uhum. Mas eu teria, se eu tivesse fechado com ele na época... Talvez você tivesse tido algumas oportunidades. Já teria saído fora. É. Ele me falou depois. Sim. Ele me falou, porque aí eu já ia trazer você pra trabalhar Você comigo. fica sabendo depois, né? A gente fica sabendo A na mãe hora, dele né? fala depois, ou o chefe fala depois. Cara... Mas assim, seria... E eu tinha louco um bom isso. relacionamento com ele, ia ser bem legal, bem legal. Mas... Não era pra ser, né? Não era pra ser. E também não era muito minha vibe. Né? Enfim. Eu acho que os meus arrependimentos são tudo nessa área, assim, talvez, de... Se eu tivesse dado uma chance um pouco anterior, né? Anteriormente, assim, de... Ou persistido na área do piano, né? Por exemplo. Ou cortado o cabelo antes. No caso do teatro, né? Ele veio depois na minha vida da dança, né? Eu comecei a estudar teatro, eu tinha 26 anos. Às vezes eu me pego pensando, se eu tivesse começado antes, como que seria a Leila, a atriz mais jovem,
né? Esse é um arrependimento que eu tenho também, mas ao mesmo tempo, eu tava vivendo outras coisas relacionadas à dança na época, eu ainda tava me desenvolvendo como bailarina, né? E precisa de uma dedicação muito grande, não sei se eu teria esse tempo de vida, mas eu penso, e se eu tivesse começado como alguns amigos meus antes, né? Agora que eu tô estudando dublagem, agora eu vou listar pequenos aqui, já que abriu a porteira, vamos lá, né? Se eu tivesse começado a estudar dublagem antes, se eu já tivesse trabalhando no mercado, né? E se eu tive a oportunidade de morar fora do país também, acabou não rolando. Se eu tivesse ido morar fora do país, como que estaria? Como é que estaria a Leila, né, vivendo outras experiências? Essa questão me veio a questão da língua também. Eu falo inglês, falo italiano, mas e se eu tivesse tido a oportunidade de estudar outras línguas, melhorando, né, morando fora, melhorando meu inglês, falando tendo estudado outras línguas, eu tenho muita vontade ainda de aprender outras línguas. Sim. E isso não dei essa dedicação ainda. Às vezes eu penso, falei, putz, podia ter encontrado uma brecha na agenda, sabe? Sempre relacionado ao aprendizado, pra mim, me pega muito. Eu tenho outra. Ah, conta. De não ter conhecido o amor da sua vida antes. Não, essa eu me arrependo de ter ido. No show de um amigo meu onde eu conheci ela. Essa eu me arrependo total. Fazer o quê, né? Mas essa daí já era. Teve uma que... Isso aí, eu tava ainda cantando no coral da Universidade de São Judas com a minha avó. Uhum. E nessa época tinha até um amigo meu que tava indo comigo, porque faltava voz masculina no coral. E aí, tinha uma véia, amiga da minha avó... Ai, meu Deus. Que me achava lindo, maravilhoso, ai meu Deus, e não sei o quê. E ela queria que eu casasse com a neta dela só pra ficar dando neto pra ela. Olha só, você perdeu essa oportunidade? Eu perdi a oportunidade de ficar em casa, a véia era milionária. Ele ia só reproduzir. Eu só ia ficar criando o rebento ali, que eu não ia nem cuidar, porque a véia ia cuidar. Ia ter feito uns filhos lindos aí, ó. Agora vem com essa mulher que não quer ter filho. E você sabe o que é engraçado? Ela ficava falando isso, né? E a gente, tá bom. Um dia ela levou a neta dela no coral. Já que não vai, eu vou forçar a barra. Meu, na boa, coitada da menina. Ela tava tão sem graça. A menina tava tão sem graça. Era porque, a véia assim, que queria, né? A véia, ela deve ter chegado na neta, deve ter falado, tem um cara que eu quero que você conheça e não sei o que, deve ter falado como é coisa da... E essa véia era meio xarope das ideias, deve ter falado, você tem que casar com ele, você tem que ter filho, tem que dar neto pra mim, não sei o que. A menina, ela tava tão envergonhada, e aí a gente fez o ensaio, tudo. Assim que terminou o ensaio, a véia já veio puxando a menina. Rodrigo, essa é minha neta que eu falei pra você, tá, que você tem que casar com ela. A gente assim, aí meu amigo do meu lado olhou pra mim e ele... Mano... Que é isso? Nada sutil, acho que a estratégia dela não funcionou muito, né? Não, nem um pouco. Aí você se arrepende então, porque você poderia estar num vidão hoje em dia. Eu só me arrependo porque eu ia estar... Vídeo pro YouTube! Aí, ó. Eu ia estar milionário hoje sem fazer nada. Exatamente. Quem não... Gente, bom, enfim. Olha, esse vídeo aqui, na verdade, a gente pensa, acho que como a gente falou, acho que essa coisa de arrependimento, ela é da vida. Então, em algum momento, se você for lá e cavucar, você vai pensar em alguma coisa que, e se? Será? Poxa vida, podia ter sido diferente. Só que no nosso caso, eu acho que, sei lá, pelo que a gente conversa, eu não cultivo esse tipo de energia, de pensamento. É só não remoer o Exato. arrependimento. A gente sempre pensa, eu acho que é até saudável a gente fazer esse pensamento do e se. Porque de repente sempre tem, por que eu não posso voltar a estudar piano? Por que de repente eu não posso começar a estudar uma língua nova agora? Comecei a estudar dublagem agora, por que não? Gente sempre me pergunta, falava, ai, meu sonho era dançar balé, mas não deu. Por que não deu? Talvez você não seja um bailarino profissional, porque não é, né, precisa de uma dedicação realmente, de uma trajetória, de um tempo de maturação, mas por que você não pode dançar agora? Sabe? E eu acredito muito no que você faz com a sua trajetória, né? Então, se a sua vida veio se desenvolvendo dessa maneira, sempre é tempo de você. A questão é não realmente não remoer, não ficar amargurado no que, me arrependi, devia ter feito, tal. O que isso vai te acrescentar? Se você acabou não fazendo na hora, é porque você não estava preparado para assumir aquilo. Isso. Entendeu? Porque se oportunidades que nem, né, no caso que eu falei da minha mãe de ter nadado, eu não sabia tudo, mas se eu tivesse negado, o meu caso também não, no negócio da empresa, eu neguei. Uhum. Culpa minha ter negado,
Mas eu não me arrependo, porque eu não tava preparado para aquilo. Entendeu? Também, Geralmente tem isso. Então, e se for para aparecer de novo, vai, porque você vai construir o seu caminho para conseguir ter aquilo de novo. Se é o seu objetivo. Ou você tem objetivos melhores. No nosso caso, né, tudo que a gente fez, a nossa trajetória, trouxe a gente até onde a gente está hoje. Exato. Assim, e hoje, pra mim, a nossa vida tá muito bacana. Sim. Tô trabalhando com o que eu gosto, com o que eu quero pra mim, não pros outros, que eu prefiro isso milhões de vezes do que trabalhar pra alguém. Mesmo que eu ganhe uma fábula de dinheiro. Mas tem que ficar paga, né? gerando resultado pra alguém. Eu prefiro muito gerar resultado pra mim. Sim, e é o que você falou, além às vezes a gente quer muito uma coisa no momento, mas não é aquele o momento. A gente não tá preparado para aquilo. E você às vezes foca no que você perdeu e esquece de agradecer o que você teve a oportunidade de fazer justamente porque você não fez aquela outra escolha. Então, eu acho que na vida você sempre perde, você sempre ganha. É da vida, você não vai ganhar de todos os lados, mas não são só perdas também. Então, ó, você não foi nadar, mas o que você fez em contrapartida por não ter seguido aquele caminho? Você teve a oportunidade de fazer outras coisas. Virei músico. Sim. Que talvez eu não teria virado. Exato. Se caso eu tivesse nadado. É que nem no meu caso do teatro, eu não comecei antes, mas quando eu comecei, eu tinha uma bagagem de outras experiências que talvez eu não tivesse tido se eu tivesse começado anteriormente. Eu acredito muito que tudo tem seu tempo. Pode parecer um pensamento cômodo, mas é aquilo. Aceita a tua realidade e a partir daquilo que você realmente tem em mãos, não do que, se aquilo não é palpável, aquilo já foi, sim, né? Aceita, o que você tem em mão, a partir disso você muda. Aceita a tua realidade, mas também constrói Exato. o seu futuro. Eu ia falar o mais. Chega, você tá falando demais. Ai, gente, meu Deus do céu. Gente, aceita a realidade e a partir disso você muda o que você quiser. Tá bom. Gente, até o próximo vídeo. Ai. Recomenda pra quem você acha que precisa escutar. Compartilha esse vídeo, Compartilha, gente. E deixa aqui os seus comentários pra gente saber. Você tem arrependimento? Você tá lidando bem com as escolhas que você fez na vida? Fala sinceramente, vamos bater um papo sobre isso, vamos se ajudar, gente. Dá um like. Dá um like, senão a gente já para de fazer esses vídeos aqui, hein? Ela tá falando demais, ela corta o cabelo, ela fica feliz, ela fala demais, tá? Então se inscreve no canal, é isso aí, gente. Até a próxima quarta. Fomos!